Olá a todos, continuando nossos estudos sobre termopares, vimos na aula passada sobre a compensação da junta fria, o quão é importante isso para que possamos dispensar o banho de gelo, que é totalmente inviável, né? A coisa bem fora da prática. Ok? Vimos o quão é importante esse método de compensação para a medição correta da temperatura do seu processo. Ok? Vamos lá. Para que eu possa ter essa medição de temperatura através dos termopares de forma correta, de forma precisa, com menos erro possível, nós precisamos de efetuar a ligação de forma correta. Então, primeiro, temos que utilizar os cabos corretos, não podemos utilizar cabos de cobre comum. Os cabos de termopar utilizados para a ligação do termopar até o indicador, até o equipamento que vai fazer a leitura da milivoltagem, podem ser cabos de extensão ou de compensação. Qual a diferença entre eles? Um cabo de extensão é um cabo fabricado com o mesmo material do termopar, devido ao seu baixo custo, usado nos termopares T, J, K e E, ou seja, os termopares básicos. Certo? Então, portanto, um cabo de extensão para um termopar básico é do mesmo material do qual é fabricado o termopar. Exemplo, o cabo do termopar tipo K é um cabo formado de... Lembram lá do tipo de termopar tipo K? Um cabo é formado por uma liga de cromo e níquel e o outro cabo é formado de uma liga de alumínio e níquel. Então, o cabo utiliza essa liga, o mesmo material do termopar. Já os termopares nobres, devido ao seu alto custo, esses termopares seria economicamente inviável a utilização de cabos de extensão, tornaria praticamente inviável economicamente. Então, para se tornar possível a utilização desses termopares, que são termopares para altas temperaturas e são termopares que têm uma precisão melhor do que os termopares básicos, desenvolveu-se cabos de natureza distinta, porém com as características de produzirem a mesma curva de força eletromotriz desses termopares. Ou seja, desenvolveu-se cabos que conseguem imitar um cabo de extensão para termopares nobres. E esses cabos são chamados de cabos de compensação. Correto? E esses cabos, eles são codificados por cores. Olha só que legal. Eu tenho aqui uma tabela de identificação padrão internacional dos cabos de extensão e compensação. Temos aqui algumas principais normas internacionais, a norma americana, norma inglesa, alemã, francesa, japonesa e a norma da União Europeia. Lembrando que temos a norma brasileira, tá? Ela é muito pouco utilizada, mas ela existe. É até difícil de encontrar na literatura ou na internet essa norma, mas ela existe. Então, vamos aqui exemplificar o caso. Termopar tipo K, que é o termopar bem comum em nossos processos, olha só. Na norma americana, que é muito utilizada, a capa desse cabo é amarela, o condutor positivo vem com a capa amarela e o condutor negativo com a capa vermelha. Ou seja, esse mesmo cabo de extensão em outras normas recebe codificação de cores diferentes. Tá? Muito cuidado na hora de ligar cabos termopares aos seus cabos, principalmente no caso de equipamentos, ou seja, a maioria dos equipamentos são importados, né, tecnologia estrangeira. Exemplo, os em Minas utiliza-se muito equipamentos comprados do Japão. Então é muito comum, caso tenha termopares nesse equipamento, eles vierem com a norma japonesa. E o cabo que vai ser ligado no equipamento, muitas vezes vem na norma americana. Então, exemplo, um termopar tipo K. Na norma japonesa vem com o terminal positivo no vermelho e o negativo com branco. Mas se o cabo que é utilizado nessa empresa
é da norma americana, é muito fácil de ligar errado, olha só. A pessoa que vai fazer a ligação às vezes não tem esse conhecimento, olha assim, um cabo de capa azul, um cabo de capa amarela, mas os dois condutores é vermelho, então vou ligar vermelho com vermelho, ou seja, vai fazer a ligação errada. Eu já vi isso acontecer na prática, eu já vi, não foi uma nem duas vezes, tá? Já vi isso acontecer nos Minas, já vi isso acontecer aqui na Peram, e é comum as pessoas, por desconhecimento, ligarem errado, achando que o cabo de termopar é um cabo comum. Esse negócio de cor é só coisa de comercial, coisa de fabricante, mas não, isso é uma norma internacional. Outra dica para vocês, tá? Equipamentos da Siemens, por exemplo, que é uma empresa alemã, é muito comum eles virem na norma alemã. Equipamentos japoneses virem na norma japonesa. Então fiquem atentos a isso aí, tá? Você está trabalhando numa obra aí que o projeto é japonês, muito fácil dos termopares serem na norma japonesa. Certo? Então isso aqui é tranquilo, é só prestar atenção na hora que for fazer a ligação, você saber qual tipo de termopar está sendo usado. É muito comum nós identificarmos os termopares pela cor, tá? A gente vai por dedução. Quando a gente não sabe, vai por dedução. Tem outras técnicas também, mas a técnica mais rápida para se descobrir é por dedução. Você chegou, viu um cabo com capa alaranjada, terminal positivo laranja, negativo vermelho, você corre o olho na tabela aqui, você, opa, esse termopar tem grande chance de ser um tipo N e na norma americana, certo? Então, entenderam? Tranquilo? Essa tabela você encontra na internet com muita facilidade. Basta digitar tabela, cores, termopares, cabos. Você vai encontrar com muita facilidade essa tabela, certo? Vamos lá. Então vamos aprender como se liga esses termopares. Vocês já sabem que tem que usar um cabo de extensão ou de compensação nos termopares nobres. E é dessa forma que se liga. Eu tenho aqui o meu termopar, eu tenho aqui um bloco de ligação, que é onde você conecta o termopar com o cabo onde ele será utilizado para enviar o sinal até o indicador. E eu tenho aqui o meu indicador propriamente dito. Então, nesse caso aqui, olha só. Eu tenho aqui no meu equipamento, lá na temperatura real do meu forno, 879 graus. Eu tenho lá no cabeçote, onde é feita a ligação, bem próximo do forno, no teto do forno, poderia dizer assim. Eu estou com 36 graus, mas lá na sala de controle eu tenho 29 graus. E como funciona isso, gente? Para o circuito, no entendimento dele, onde eu tenho uma emenda a temperaturas diferentes, ele entende que é um novo termopar. Então, essa milivoltagem, essa diferença de potencial, essa tensão, ela é somada. Olha só, vocês vão entender. 879 menos 36, se você pegar lá na tabela 879 para o termopar tipo K, você vai ver que é equivalente a 36,4 milivolts, certo? Mas 36 graus equivale a 1,44 milivolts. Então você vai subtrair, lembre-se que o termopar é a diferença de temperatura entre as duas pontas, a junta fria e a junta de medição. Estão lembrados, né? Então, 36 menos 1,4, vou ter 35. Da mesma forma, do bloco de ligação aqui até o equipamento, mesmo jeito. Quanto que eu tenho, se você olhar na tabela, você vai ver que 29 graus é 1,162 milivolts. Então, fazendo 1,44 menos 1,162, eu vou ter 0,286. E esse 1,162 é a minha compensação de junta fria. Então, ela também vai ser somada. Então, no total, eu vou ter 36,483 milivolts, que é exatamente o que está lá na tabela de correlação. Correto? Então, é dessa forma que se liga um termopar, utilizando o cabo correto e utilizando a compensação de junta fria lá no equipamento. Ok? Até a próxima aula.